galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou estar falando um dos assuntos que vocês mais gostam. Eu vou estar te passando 4 fundos imobiliários que eu acredito que está extremamente baratos e que está sendo uma grande oportunidade de investimento que deve pagar muita renda passiva. Fundos imobiliários que estão mais baratos que o fundo imobiliário MXRF11, que é o fundo imobiliário mais popular da Bolsa de Valores aqui do Brasil, que muitos investidores iniciantes investem pensando que está muito barato, que é uma excelente oportunidade de investimento. Mas isso não é verdade. Então, os 4 fundos imobiliários que eu vou estar te passando hoje são melhores investimentos que o MXRF11. Estão mais baratos que o MXRF11, ou seja, você vai receber mais renda passiva e você vai ganhar mais dinheiro na valorização desses imóveis também. Antes de eu falar os 4 fundos imobiliários para você, eu quero pedir a gentileza para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, que tudo isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas, a gente atrair mais investidores aqui para o canal, revolucionando o mercado financeiro no Brasil, entregando educação financeira para todo mundo, combinado? Então deixa seu like, se inscreva no canal, porque toda semana eu dou aula gratuita de investimento aqui no canal também e posto vídeo semanal aqui no canal. Então bora lá, por que eu invisto nesses fundos imobiliários e por que eu acredito que eles estão extremamente baratos? Isso é muito importante de você estar entendendo, porque não adianta eu só falar aqui para você, esses 4 fundos imobiliários estão extremamente baratos. Você precisa entender o porquê eu estou investindo neles e por que eu acredito que eles estão extremamente baratos. Para você entender isso, você precisa entender o momento econômico que estamos vivendo. E o que está acontecendo exatamente agora? Um aumento da taxa de juros. O Banco Central aumentou a taxa de juros. E isso influencia diretamente no setor imobiliário, que é o que a gente está falando agora. Fundos imobiliários são imóveis. Então, quando a taxa de juros sobe, isso se torna o quê? Menos atrativo pelos imóveis. Mas tem uma categoria em si nos imóveis que se beneficiam dessa alta de juros. E por que o juros está subindo? Por conta que a inflação está subindo. A inflação está subindo por conta do gasto desenfreado do governo. O nosso querido presidente Lula, o Haddad, abriu a torneira e está gastando como se não houvesse o amanhã. Mas a gente sabe que o amanhã chega. Essas contas chegam. E como chega para a gente? Através de inflação, da desvalorização do nosso dinheiro. Mas tem fundos imobiliários que nos pagam dividendos já com o acréscimo do IPCA. Ou seja, se a inflação sobe, esses fundos imobiliários pagam mais dividendos, geram mais renda passiva. E há um tempo atrás, se a gente for pegar 6 meses atrás, a economia estava tudo bem. A gente estava com uma expectativa de queda de juros. Ou seja, esses fundos imobiliários começaram a desvalorizar, porque os dividendos deles diminuíram. E a gente sabe que o investidor iniciante, aquele investidor sardinha, mão de alface, quando o dividendo cai, o que ele faz? Vende o fundo imobiliário para comprar um que está pagando mais dividendo. O investidor iniciante só olha o dividendo, só olha a renda passiva. Por isso que quando a renda passiva diminui, os investidores vendem, fazendo aquele fundo imobiliário cair muito. E como há 6 meses atrás a gente estava vivendo um momento econômico completamente diferente do que estamos vivendo hoje, esses fundos imobiliários, que são os fundos imobiliários do segmento de papel, caíram absurdamente, por conta que a taxa de juros estava caindo, a inflação estava regulada. Então os dividendos desses fundos imobiliários, querendo ou não, sofreram bastante, fazendo os investidores de curto prazo, que ficam especulando no mercado, que nos geram uma oportunidade de comprar mais barato, vendendo. E agora eles geraram essa oportunidade para gente, da gente comprar bons fundos imobiliários barato, que é o objetivo do investidor de longo prazo, que é o objetivo para quem quer viver de renda. E não fica especulando no mercado, pensa que tem uma bola de cristal para adivinhar o melhor momento para comprar e vender. Então, para gente que está pensando no longo prazo, em viver de renda e montar uma carteira de investimento sólida, isso é uma grande oportunidade. Esses investidores mão de alface nos geram uma grande oportunidade, fazendo esses fundos imobiliários estarem extremamente baratos. Então agora é um ótimo momento para a gente estar acumulando os fundos imobiliários, para a gente receber muita renda passiva e uma valorização de patrimônio também. Então, quais vão ser esses fundos imobiliários? O primeiro fundo imobiliário que eu já vou compartilhar minha tela com você e te mostrar o porquê ele está barato é do segmento de papel. Como eu falei, principalmente os fundos imobiliários do segmento de papel estão extremamente baratos, mas eu também vou passar fundos imobiliários de outros setores para você. Então eu quero compartilhar minha tela com você aqui para te mostrar tudo sobre esse primeiro fundo imobiliário que se chama RSR11. Então agora estamos aqui na página do Status Invest mostrando o RSR11 para vocês. O valor da cota é de R$ 82 e ele está com dividend yield de 12% ao ano, ou seja, mais de 1% ao mês somente de dividendo. O PVP dele está 0,89 e você já deve saber que o quê? Uma métrica para a gente descobrir se o fundo imobiliário está barato ou não é o PVP. Se o PVP está abaixo de 1, significa que ele está barato. Se o PVP está acima de 1, significa que ele está caro. Ou seja, esse é um fundo imobiliário que está barato. Lembra o valor da cota que eu
falei que estava 80 e poucos reais, o valor da cota justo para ele é de R$ 93,30, ou seja, está com um grande potencial de valorização. Quando a gente vai ver o fundo imobiliário queridinho aí dos investidores iniciantes, que é o MXRF11, que eles só olham para o valor da cota de R$ 9,99, mas isso não significa absolutamente nada, a gente pensa que pode estar barato. Mas o valor da cota não quer dizer se está barato ou não. O valor da cota é só um preço. Não importa o valor da cota. O valor da cota não quer dizer absolutamente nada. Mas quando a gente vê o PVP, a gente vê que esse fundo imobiliário está caro. O PVP é de 1,03. O valor da cota seria 9,73. O valor justo. Então, ele está sendo negociado acima do valor justo. Por isso, para de seguir a manada. Pare de seguir os investidores iniciantes. Você tem que investir em bons fundos imobiliários que estão a um bom preço. Não um bom fundo imobiliário igual ao MXRF11, mas que o preço está muito elevado. Vai ser muito difícil você ganhar dinheiro e a probabilidade de você perder vai ser muito maior. Quando a gente olha aqui o RSR11, o porquê eu gosto muito dele? Porque eu gosto de fundos imobiliários de papel, que a maior posição do fundo imobiliário de papel é atrelada ao IPCA. E aí a gente vê aqui que 67% do fundo imobiliário RSR11 é atrelado ao IPCA+. Ou seja, se o IPCA sobe, esse fundo imobiliário ganha dinheiro, ele vai distribuir mais dividendos. Quando a gente olha aqui, todos os contratos dele, a maioria dos contratos dele é via o IPCA+. E você vê que ele tem IPCA pagando aqui, IPCA mais 9%, IPCA mais 9,50%, IPCA mais 7,50%, IPCA mais 8%. Ou seja, ele consegue uma rentabilidade muito acima do que nós conseguiríamos investindo através de uma corretora, no Tesouro Direto ou um CDB. Essa é a vantagem de investir em fundos imobiliários de papel, porque você vai estar com uma renda fixa turbinada. E agora está sendo um excelente momento para você investir nisso. E agora vamos para o segundo fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário, para a gente dar uma diversificada, vou escolher um fundo imobiliário de outro segmento, do segmento de shopping. Esse é um dos fundos imobiliários que eu mais gosto, é o VISC11. De um tempo para cá ele está tendo uma grande desvalorização, assim como todos os fundos imobiliários de shopping. Ou seja, se o fundo imobiliário está caindo e ele continua com bons fundamentos, continua com uma boa administração, é uma grande oportunidade da gente comprar mais fundo imobiliário. Não adianta você comprar fundo imobiliário quando tudo está subindo, quando tudo está indo bem. Essa é a melhor forma de ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que ir contra a manada, investindo quando os fundos imobiliários estão caindo. Aí está a oportunidade, aí que você vai ganhar dinheiro. Então bora lá ver o fundo imobiliário VISC11. O fundo imobiliário VISC11, ele tem o valor da cota de R$ 109 e você vê que o dividend yield dele está de 9,66%. Um ótimo dividendo para o setor de shopping. Então descendo aqui, a gente vai ver que o PVP dele está de 0,86%. Ou seja, ele está com potencial de valorização de 14%. Isso em um fundo imobiliário de shopping é muita coisa mesmo. O valor justo da cota dele seria de R$ 126. E aqui embaixo a gente vai conseguir ver os segmentos desse shopping. Então olha aqui comigo que a gente vai ver quais shoppings que ele é dono. Ele tem shoppings em diferentes estados. Ele tem shopping aqui, ó, em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, em vários estados e cidades do Brasil. E aqui em cima você consegue ver o nome dos shoppings. Então, Világio Caxias, Pátio. Então, você vai passando aqui, ó, você vai vendo vários shoppings. Deixa aqui nos comentários se você já foi em algum desses shoppings que eu estou colocando aqui em cima. Ó. Você consegue ver todas as informações, todos os shoppings. Então, é muito legal você investir nesse segmento de shopping, porque é um setor que já se mostrou muito resiliente aqui no Brasil. É um hábito do brasileiro ir em shoppings toda semana, passear no shopping, nem somente para comprar, mas o brasileiro vai no shopping para comer, passear com a família, com os filhos. É um ambiente onde o brasileiro se sente seguro. Então, uma outra alternativa muito boa para você estar investindo em fundos imobiliários. E agora vamos para o terceiro fundo imobiliário, que eu acredito que está extremamente barato para você investir agora no mês de outubro de 2024. O próximo fundo imobiliário que vamos estar falando é o BTLG11, do segmento de logística, que é um dos segmentos que mais cresce aqui no Brasil devido à alta demanda de compras online. Você precisa comprar no site, ele sai de um galpão logístico para chegar na sua casa. Então, quanto mais compras tiverem online, mais galpões logísticos a gente precisa. Por isso que é um segmento de muito crescimento. E a gente vê que o valor da cota é de R$ 99. Lembrando, o valor da cota não significa absolutamente nada, se está barato ou caro. O dividend yield de 9,29% e quando a gente olha para o PVP está de 0,95%. Ou seja, tem um potencial de valorização de mais de 5% e um potencial de crescimento
rendimento muito grande também nos dividendos. Esse fundo imobiliário aluga seus imóveis, seus galpões logísticos para empresa muito grande, como para a própria Decathlon, né, de material esportivo ali. Então é uma excelente oportunidade de investimento. Lembrando que eu não estou aqui só falando sobre os fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários são onde eu invisto o meu dinheiro mesmo. E não é uma recomendação de compra. Você precisa aprender a investir da forma certa, com um método de investimento simples, rentável e gerador de renda passiva. Eu quero lembrar que toda terça-feira, às 20 horas, eu dou aulas gratuitas de investimento, onde você vai aprender o passo a passo prático de como escolher os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, os melhores investimentos no exterior e até mesmo os melhores investimentos de renda fixa, para você montar a melhor carteira de investimento para você. Então, toda terça-feira, às 20 horas, aula ao vivo e gratuita aqui no YouTube. Para você estar participando dessas aulas é muito simples. É só você se cadastrar no primeiro link da descrição ou no link que eu vou deixar fixado nos comentários aqui. Você se cadastra, entra no grupo VIP do WhatsApp, onde a gente manda planilhas de investimento, manda lista dos melhores investimentos, como fundos imobiliários e ações, e muitos outros materiais complementares. Então não perca essa oportunidade. Toda terça às 20 horas, aulas gratuitas aqui no meu canal. Então se inscreva também no canal aqui para estar ajudando e deixa o like nesse vídeo. Agora a gente vai para o quarto fundo imobiliário, um dos fundos imobiliários que eu acredito que estão mais barato e uma grande oportunidade de investimento. Também vai ser um fundo imobiliário do segmento de papel. Esse é um fundo imobiliário que eu considero o mais arriscado de toda essa lista. Mas é aquele negócio, se tem um risco um pouco maior, o retorno, se ele se recuperar, tende a ser um pouco maior. Ele é um fundo imobiliário que já foi muito popular aqui no Brasil, um dos fundos imobiliários que já trouxe maior número de investidor para fundos imobiliários, mas é o que eu falei, como ele diminuiu seus dividendos, muitos investidores iniciantes acabaram vendendo as suas cotas para procurar outro fundo imobiliário que paga mais dividendos. Eu chamo isso dos caçadores de dividendos. Eles ficam pulando de galhos em galhos e nunca acham um melhor investimento, nunca tem retornos significativos. Por quê? O único jeito para você ter retorno significativo é você montando uma carteira de investimento e aproveitando as oportunidades, e não comprando quando está caro e vendendo quando está barato. Isso não faz o menor sentido, nunca vai colocar dinheiro no seu bolso. Então esse fundo imobiliário, que é um pouco mais apimentado, que tem um risco um pouco maior, mas está com um potencial muito grande, é do segmento de papel também, e eu vou revelar ele agora para você. Então esse fundo imobiliário, que eu já vou falar o nome dele, ele está com PVP de 0,80. Então ele tem um potencial de valorização de 20%, galera. Imagine só você ter um potencial de 20% de valorização em um imóvel, fora os rendimentos que ele vai te gerar rendimentos todos os meses. Esse fundo imobiliário é do segmento de papel, ele é muito exposto ao IPCA, então o IPCA subindo, ele tende a voltar ao que era antes, então é uma grande oportunidade. Esse fundo imobiliário é o IRDM11, como eu falei, ele tem um pouco mais de risco, então é muito importante você estar estudando para entender sobre os riscos desse fundo imobiliário e se vale a pena na sua carteira de investimento. Se você for colocar, você pode colocar ele com um peso um pouco menor na sua carteira, tendo uma posição melhor nos maiores fundos imobiliários, nos mais seguros, no que tem mais solidez ali dentro da sua carteira de investimento, e nesse fundo imobiliário você pode deixar ele com uma posição menor, sendo uma possibilidade de uma alta rentabilidade, grande distribuição de dividendo e um grande potencial de volatilidade. Então esses foram os 4 fundos imobiliários que eu acredito que estão extremamente baratos para investir agora em outubro de 2024 e são melhores fundos imobiliários que o MXRF11. Deixa aqui nos comentários se você investe em algum deles e também uma opinião sua sobre outro fundo imobiliário que está extremamente barato. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!